Não, para eles já ouviram. O pessoal da internet, me perdoa, estava desligado. Boa noite, sejam bem-vindos, viu, queridos? A falta de prática já faz algum tempo que eu não venho fazer a direção. Devia ter percebido que não está ligado, mas a minha assessora também não me falou nada. Bem-vindo. Então, nós temos esse trabalho social que nós estávamos falando, né, que é importante, realizado todo segundo sábado de cada mês, onde nós atendemos quase 75 famílias carentes, e que é feita essas doações das cestas básicas, muito com a grande maioria da ajuda de cada um de vocês que aqui vem e colaboram conosco. Nós agradecemos de coração, né, porque é um momento muito especial. Aliás, nesse sábado nós teremos essa distribuição. Nosso companheirinho aqui está lá fazendo a conferência. Ele não me falou ainda, mas deve estar faltando algumas coisas, né? Mas nós estamos solicitando, nós geralmente precisamos, ele me coloca aqui, mas os principais ingredientes que nos faltam às vezes são aqueles um pouquinho mais caros: arroz, está precisando de arroz, macarrão, óleo, né? Às vezes a pessoa tem ou se tiver condições, também tudo bem. O importante é vocês estarem aqui. Não precisam se preocupar, mas aqueles que puderem e trouxerem, sempre é bem-vindo e ajuda na composição dessa cesta, porque assim a casa disponibiliza menos dinheiro da assistência social para suprir as faltas que tem. Então nós agradecemos de coração a todos aqueles que colaboram conosco. Aos sábados à tarde, o Daniel comanda uma tarefa que nós levamos lanche de rua para as pessoas nas imediações do metrô. Começaram com 30, hoje nós já fazemos 140 lanchinhos e a fila fica enorme. Hoje a gente foi levar uma roupinha para uma pessoa necessitada lá no metrô, já fez uma fila de uns 30. Eu falei, não, hoje não é dia, queridos. Me deu uma pena louca, viu? Ô, tio, você veio? Eu falei, não, querido, hoje não é dia, só sábado a gente está aqui. A gente encosta ali, ele já vem, né? Porque eles ficam esperando sempre alguma coisa. Se a gente pudesse fazer todos os dias, quem sabe, numa próxima etapa, nós possamos nos unir e fazer essa tarefa todos os dias. Todos os dias eles estão com fome e necessitam comer, né? Eles nos veem, eles já vêm fazendo fila. Estava aí o Daniel. O Daniel é mais conhecido que o Papa ali. O Papa Francisco. Quem que é aquele senhor de chapeuzinho que está ao lado do Daniel? Era o Papa. Ele é mais conhecido que o Papa. Então é isso, querido. Nós pedimos a colaboração de todos, né? Esqueci de dizer alguma coisa. Solicito aqueles que estiverem com seus celulares ligados, que ou os desliguem ou deixem na vibração, para não atrapalhar, se às vezes a gente recebe, né, no momento inoportuno, a gente pede a gentileza que o façam, por favor. Então nós agradecemos de coração a ajuda de todos vocês. Fica mais longe, né? Eu fico falando puf, puf, puf. Artista, né? Faz tempo que eu não faço uma novela na Globo, mas eu fui convidado para a próxima agora. Eu já estou com a impostação melhor, já estou dando uma distância melhor no microfone. Para vocês aqui nem precisava, a gente faz isso mais para o pessoal que nos ouve lá na internet, né, queridos? Então é isso, queridos. Vamos então ficando à vontade em nossos lugares, soltando o nosso corpo, cerrando os nossos olhos, não por nenhum motivo místico ou mítico, né? Mas simplesmente para que a gente faça uma introspecção. A espiritualidade já muito preparou esse ambiente para receber cada um de nós. Quando nós adentramos naquele portão, eles já sabem das nossas necessidades até antes, nos envolve. E durante o processo da palestra, queridos, é o momento mais importante também da nossa reunião, porque é durante esse momento que a espiritualidade está atuando junto a cada um de nós, sabedores das nossas necessidades. Às vezes são realizadas pequenas cirurgias, quando nós proporcionamos a oportunidade, os tratamentos começam, o place é apenas um complemento daquilo que se realiza durante a tarefa. Por isso, a nossa ação, a nossa interação com a espiritualidade é muito importante. Então, vai depender muito de cada um de nós, individualmente, essa participação junto com a espiritualidade superior, que nos abraça, nos assiste. E nesse momento, nós elevamos o nosso pensamento. E agradecemos a Deus, nosso Pai, que está em nós, dentro de cada um de nós, essa essência maravilhosa. Deus não está fora, Deus está em tudo, mas principalmente dentro de cada um de nós. E é com Ele que nós conversamos, quando conversamos conosco mesmo, trabalhando o perdão, o carinho, o amor, o respeito, o sorriso, o trabalho, a gratidão. Obrigado, Senhor, por nossas vidas na bênção desse dia, pela oportunidade do trabalho, pela família, até mesmo pelos confrontos que nós tivemos e dificuldades que passar, porque foram lições de vida que nós aprendemos em cada dia na relação com os nossos irmãos no caminho. Obrigado, Senhor,
por todas as bênçãos que tem nos concedido em cada momento. E apesar das dificuldades, nós te pedimos, Pai, que não nos isente das nossas provas, posto que, com certeza, muitas delas nós solicitamos para vencer as inferioridades que ainda nos habitam. Mas nós solicitamos, rogamos e imploramos, Pai, esteja conosco sempre e dá-nos força para que nós possamos superá-las. Espíritos do bem, amigos aqui presentes, essa casa se expande fluidicamente, ela é muito maior. E aqui no alto estabelece e são trazidos irmãos nossos nesse dia especial para receber o tratamento. E as nossas vibrações, as energias que emanam de nós, serão manipuladas para a ajuda desses nossos irmãos. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos. Estamos aqui reunidos em Teu nome, Jesus querido, pedindo o Seu amparo e a Sua proteção através dos Espíritos do bem, mais uma vez, presentes na nossa casa na noite de hoje. Assim, mais serenos, tranquilos, vamos reabrindo os nossos olhos, retomando o nosso corpo, ficarmos bem atentos, vencendo as dificuldades do cansaço, do sono do dia, e pedimos permissão aos nossos irmãos, dirigentes do nosso trabalho, para iniciarmos na noite de hoje. Sempre em Teu nome, Jesus querido, que assim seja. Convidamos o nosso companheiro querido, que vai nos fazer a palestra do texto do livro Ideal Espírita, que é o mote, né, do Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, chama-se Nossa Vida Mental. Bem-vindo, querido, viu? Mais uma vez, Jessé, que você seja feliz aqui conosco, viu? Obrigado por você ter vindo. Boa noite para todos. Então, nós vamos trabalhar um tema, conforme disse o nosso amigo, texto do livro Ideal Espírita, Chico André Luiz, item 56. E esse tema, ele vai trabalhar, né, o título é Nossa Vida Mental, e ele vai tratar de responsabilidades. Tem alguns pequenos trechos aqui, só para a gente fazer a introdução da palestra. As almas ingressam nas responsabilidades que procuram para si mesmas. Segundo talhamos o nosso perfil moral, angariamos os favores das oportunidades de serviço diante das leis universais. Ninguém foge aos estigmas da viciação com que sulca a estrutura da própria vida. Paz significa vitória da mente sobre os seus próprios atributos. Nada ocorre conosco sem resultado específico. Teimosia no erro, conta agravada. Ausência de disciplina, débito permanente. Remorso é aviso da consciência. Reajustamento é estágio na enfermidade. Nós já sabemos algumas coisas básicas. Todos nós que estamos aqui porque nós procuramos algumas respostas. Nós já sabemos algumas coisas, arranhamos algumas coisas. A gente consegue já ter algum discernimento. Se não tivéssemos algum, embora ainda frágil, não estaríamos aqui. Todos nós temos erros e acertos, mas nós estamos procurando acertar. Se nós estamos aqui, é porque nós procuramos respostas. A gente já sabe algumas coisas básicas. Sabemos, por exemplo, que existem leis morais, assim como existem leis físicas. Nós aprendemos acerca das leis físicas nos bancos da escola. Algumas coisas básicas a gente aprende, não é? A ciência já descortinou para nós algumas coisas básicas acerca da matéria, acerca do átomo, acerca do funcionamento da própria Terra, acerca do funcionamento, ainda que muito tênue, muito frágil, do próprio universo. A gente já sabe algumas coisas. Pela matemática, pela ciência, pelos avanços da medicina, nós já sabemos algumas coisas. Mas nós, quando eu falo nós, humanidade, nós ainda tateamos no que diz respeito ao conhecimento de nós mesmos. Nós tentamos buscar o espaço sideral. Já conseguimos chegar à Lua. Há quem diga que brevemente nós estaremos sulcando o espaço, criando colônias, porque a Terra já não suporta mais tanta gente, tantas dificuldades. E aí os homens, através dos seus conhecimentos cada vez maiores, do ponto de vista intelectual e científico, nós já falamos em colonizar o espaço sideral. Já falamos também
de alguma forma, em criar estruturas abaixo da água dos mares. Talvez para produzir alimentos que nos faltam em outras esferas. Estamos gastando cada vez mais os recursos humanos, os recursos da própria terra. Mas apesar de tudo isso, apesar de todos esses avanços, nós estamos no século XXI e cada vez mais nós próprios nos impressionamos com os avanços que a gente vê, nós não conseguimos conquistarmos-nos a nós mesmos. Temos algumas dificuldades para isso. Todos nós temos dificuldade para trabalhar com os nossos próprios erros. Temos dificuldade também para compreender por que precisamos acertar. A gente tem essas dificuldades. A gente passa muitas vezes a vida inteira tateando determinadas coisas. Achamos que esquecemos coisas no passado. Lá à frente, passados vários anos, nós descobrimos que aquilo estava apenas adormecido em nós. E que aquilo, de alguma forma, uma mágoa, um ódio, uma paixão, uma dificuldade que nós pensamos estar superada, mas ela está lá latente. E passados depois vários anos, ela floresce novamente e a gente às vezes não sabe o que fazer com ela. Temos muitas dificuldades, todos nós temos. Todos nós enfrentamos os nossos fantasmas. Não tem quem não tenha fantasmas. E vocês sabem do que eu estou falando. Cada um de nós tem os seus próprios problemas. Somos viajantes da vida e esta viagem é a viagem mais importante que nós fazemos. Nós já sabemos algumas coisas. Essas leis, e eu falava das leis físicas, elas empalidecem diante das leis morais. As leis morais são aquelas que regem a nossa própria vida. Nós demoramos várias vidas, vários milênios, para inscrever em nós essas leis. Elas não são aprendidas nos bancos escolares. Elas não são aprendidas apenas por serem lidas. Elas não são aprendidas apenas por serem faladas. Elas são leis que vão sendo esculpidas em nós, gradativamente, em fogo mesmo, o fogo da própria vida, pela experiência, pela prática, pelos confrontos. É assim que nós inscrevemos essa lei em nós. É por isso que às vezes a gente fica admirado quando algumas pessoas parecem insensíveis a determinadas coisas. E a gente fala assim, nossa, mas como é que é possível as pessoas suportarem esta situação e se manterem insensíveis a ela? Aqueles que conseguem às vezes ver, enxergar determinada situação, se sensibilizar com aquilo, se colocar no lugar do outro, é porque já construíram alguma coisa dentro de si. Elas não conseguem achar que aquilo é natural, que aquilo é bom, que aquilo é passável, que aquilo é de alguma forma justificável. Elas compreendem, porque o seu próprio espírito já compreendeu isso, que aquela situação é uma situação que não pode ser tolerada. Nós, essas pessoas que de alguma forma arranharam esse conhecimento, elas esculpiram já nelas um pouquinho das leis morais. É gradativo esse processo. Ninguém constrói em si essas leis de uma hora para outra. É aos poucos, é diante dos embates da vida. Várias vidas sucessivas. A gente enfrenta os mesmos erros. Né? O pequeno conhecimento que nós temos acerca das reencarnações demonstra exatamente isso. Os espíritos, normalmente, eles capotam nos mesmos erros. Várias vidas sucessivas, porque às vezes é aquele ponto, o ponto necessário e o ponto específico que nós temos que superar. E aí a gente fala, meu Deus, mas de novo, e de novo. Há pessoas que olham as dificuldades dos outros e acham assim, mas por que ele tem tanta dificuldade com isso? As dificuldades do outro nem sempre são as nossas. Às vezes o que é fácil para você, porque você já superou aquilo, é muito difícil para o outro. Ele ainda não conseguiu superar aquilo. Alguns sequer conseguiram compreender que aquilo é necessário ser ultrapassado. Mas todos nós temos obstáculos. Todos nós. Todos nós, de um jeito ou de outro. Cada um de nós sabe quais são os seus obstáculos mais prementes. Alguns capotam na vida por situações que outros conseguem imaginar como relativamente fáceis. E aí, às vezes, a gente não tem paciência com aquele irmãozinho nosso, porque você não entende como que ele não consegue superar aquilo. Mas
Você já superou? Você já conseguiu ser mais forte? Você conseguiu olhar para ele com empatia? Tente conseguir olhar com empatia, porque ele está superando aquele problema que você talvez já tenha superado. Mas você, nós temos outras dificuldades, quiçá talvez mais difíceis. Talvez dificuldades que estão lá no âmago, estão lá guardadas, estão lá escondidas, e que o outro sequer imagina. Cada um de nós é que sabe quais são os nossos fantasmas. Todos nós temos esses fantasmas. Todos nós precisamos superá-los. Esse é o objetivo da vida. As leis morais, né? E eu me apoio muito, gosto muito do livro Leis Morais da Vida, da Joana de Ângeles. Joana de Ângeles é um espírito incrivelmente capaz de transmitir com carinho, com amor, com sensibilidade, as lições mais difíceis. E esse livro, Leis Morais da Vida, quem não leu, quem conhece, ótimo. Quem não leu, eu sugiro que leia. Porque é um livro que você lê, relê, e cada vez que você lê, você vai achar coisas novas. Você vai ver nuances, você vai ver detalhes que você não percebeu há 10, há 15, há 20 anos atrás. Na medida em que a gente vai vivendo, você vai percebendo como você se modifica. Para melhor? Nem sempre, às vezes não. Às vezes você comete erros e você sabe que cometeu erros. As leis morais que vão sendo inscritas em nós, elas nos dão a dimensão do que é a nossa própria vida. Cada um de nós constrói a sua vida baseado no que decidimos lá atrás e o futuro baseado no que nós decidimos hoje. As escolhas que nós fazemos, todas as escolhas, elas acabam trazendo um resultado. Ocorre um resultado. Toda escolha que nós fazemos, o nosso mundo íntimo, e as escolhas que, na medida em que são feitas no nosso mundo íntimo, e depois elas são colocadas para fora e se transformam em ação, elas vão afetar outras pessoas. Nós somos responsáveis por nós mesmos e somos responsáveis pelas pessoas que estão ao nosso redor. Não é possível sermos levianos de achar que nós vamos levando a vida inconsequentemente, nos envolvendo com outras pessoas, levando outras pessoas para caminhos bons ou ruins, e que isso não tem consequência nenhuma. Ora, eu me desvencilho e pronto. Eu caminho adiante. A vida é de cada um. Ora, se nós nos envolvemos de alguma maneira, para bem e para mal, com outras pessoas, essas pessoas, de alguma forma, são responsabilidade nossa. É por isso que não há acaso na nossa vida. Não há acaso. Todas as nossas escolhas do passado, elas redundam nas dificuldades que nós temos no presente. Ou, também, nas coisas boas que nós temos no presente. Não é só também dificuldade, né? A gente também tem coisas boas. Na medida em que nós escolhemos caminhos lá atrás, nós vamos estabelecer como resultado o que nós enfrentamos hoje. Então não há acaso. A responsabilidade existe. Não tem como nós dizermos, olha, imagina, colocar a culpa nos outros, né? Tem aqueles de nós que são muito chorões, né? É o tempo inteiro achando alguém para colocar a culpa dos seus caminhos. Ah, porque é o meu pai, é porque é minha mãe, é porque é o meu irmão, é porque eu fui abandonado, é porque. É sempre o outro. Muitos de nós, às vezes, fazemos isso. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E também somos responsáveis por aqueles que caminham junto conosco. As escolhas que nós fizemos no nosso passado, no passado recente. E aí eu falo assim, você está falando das reencarnações? Não só. Nós já sabemos a extensão dos resultados de hoje pelas escolhas que nós fizemos quando nós tínhamos 15, 20 anos. E aí, nós colhemos os frutos hoje. Ao longo do tempo, e nós sabemos, uma das coisas que nós sabemos é que somos imortais, e isso é bom, é ótimo, nos traz muita esperança. Ao mesmo tempo também nós sabemos que as escolhas que nós fizemos lá atrás, em outras vidas, com as mesmas dificuldades talvez que enfrentamos hoje, capotamos, patinamos, levantamos, prometemos que íamos modificarmos-nos, e não fizemos isso. Colhemos os frutos hoje, e o que nós fizermos hoje,
as escolhas que nós fizermos hoje, nós colheremos amanhã. Isso é uma das leis da vida. É uma das coisas básicas que nós precisamos aprender. Na medida em que nós enfrentamos problemas, dificuldades, todos têm. Quando a gente está enfrentando as dificuldades, muitas vezes a gente mergulha em tristeza. A gente começa a perguntar a Deus por quê? Nós começamos, não é? A gente perde pessoas que nós amamos muito e que são nosso alento na vida. Nós somos às vezes abandonados por pessoas que nós amamos. Ou abandonamos pessoas que deveríamos amar. Mas a gente faz isso, nós sofremos, nós mergulhamos às vezes em tristeza, mas nós sabemos que somos imortais, que nós continuamos, as outras pessoas ao nosso redor também continuam. Na medida em que nós estabelecemos conexão com outras pessoas, nós somos responsáveis por elas. Do mesmo jeito que nós somos responsáveis por nós mesmos. Não há como fugir disso. Isso é uma coisa básica das leis morais da vida. Mas, aí alguém pode pensar assim, nossa, hoje a palestra é só para dizer que nós somos responsáveis, meu Deus, né? Na verdade, nós também sabemos que estamos mergulhados numa das maiores leis, que na verdade é a maior, está acima de todas as outras. Nós temos várias leis morais, a lei do trabalho, a lei da liberdade, a lei da conservação, a lei da destruição. Algumas coisas, elas são, mas você tem uma lei que supera todas as outras, que é a lei do amor. E é justamente na lei do amor que nós somos resgatados. É por isso que nós estamos aqui hoje. Porque, embora nós ansiemos Deus, nós queremos estar perto dele, nós não sabíamos direito como chegar a ele. Então o plano espiritual, ao longo de muitos milhões de anos, foi gradativamente melhorando a humanidade, fazendo com que os espíritos enfrentassem os seus processos e crescessem cada vez mais, até que foi possível enviar Jesus. E ele veio trazer as lições maiores, que nós todos estamos aqui por conta delas. A lição do amor, a lição do perdão, a lição da solidariedade. É exatamente isso. É a lei do amor que nos permitiu isso. Então aquele Deus que antes era apresentado a nós como um Deus terrível, um Deus tenebroso, um Deus que pune, um Deus que apenas nos corrigirá com a sua força esmagadora, um Deus onipotente que é todo poder, esse Deus é substituído por um Deus, por um Pai amoroso que nos quer próximo dele. Jesus veio trazer exatamente isso. Quando nós eu ouvia, quando eu era criança, eu ouvia falar da salvação de Jesus. Eu ouvia falar, e eu tentava entender, meu Deus, mas que salvação é essa? Nos salva do quê? Qual é a compreensão básica das lições do Evangelho? É um divisor de águas. Jesus vem nos apresentar um Pai amoroso, um Pai que é capaz de nos abraçar, apesar dos nossos erros, independentemente dos nossos erros. Ele não vai nos esmagar pela culpa e pelo remorso. Ele não quer que nós afundemos na lama como sendo um verme diante da imensidão. Ele quer nos abraçar como alguém próximo dele. É um Pai amoroso. É exatamente esta a lição do Evangelho. É um Pai amoroso, é um Pai que vem nos trazer esperança. É por isso que nós não devemos nos esmagar psiquicamente pela culpa, pelo remorso, pelo medo. Nós devemos aprender a nos superar. Perdoar os outros. Perdoar enquanto estás com ele no caminho. Reconcilia-te com teu irmão enquanto estás com ele no caminho. Acabei de falar aqui que nada passará sem que seja recomposto. É uma lei moral. Mas ao mesmo tempo, nós temos sempre a chance de recomeçar. O Evangelho de Jesus é o Evangelho da esperança. Ele nos traz essa certeza de que é possível sempre recomeçar. Basta que nós queiramos perdoar o nosso irmão, reconciliar-te enquanto está com ele no caminho. O que quer dizer isso? Enquanto for mais fácil, você está com ele ali, ele foi uma vítima sua de alguma forma.
Ele foi uma vítima, você magoou, você o feriu com o seu ódio, você o feriu com sua prepotência, você esmagou ele e sua família, você fez alguma coisa terrível. Caiu em si. É possível se perdoar? É possível perdoar? Sim, é possível. É possível recomeçar. Ninguém está condenado eternamente. Quando eu era criança, eu assistia nas agremiações religiosas as pessoas falando sobre o céu e sobre o inferno. E aí, alguns colocavam as ideias das labaredas do inferno como uma coisa terrível. E eu era um menino e eu ficava assustado com aquilo, porque a veemência das pessoas falando sobre isso era de tal ordem que eu assustava, eu ficava com medo, chegava a sonhar, tinha pesadelo de noite, por causa daquela visão, o inferno eterno. Ainda bem que eu não tinha ideia do que era eterno, né? Já pensou? Se eu soubesse o que era eterno, então eu ia ficar mais aterrorizado ainda, porque é um sofrimento que não tem fim. É uma coisa que não... Na verdade, as mensagens do Evangelho, elas são exatamente o contrário. Ela vem dizer, olha, há sofrimento? Claro que há sofrimento, porque nós próprios construímos esse sofrimento. O tamanho da tempestade, ela é anunciada pelos relâmpagos. Nós já sabemos. Algumas coisas na vida, nossa própria vida, e na vida de outras pessoas ao nosso redor, quem tem olhos de ver, que veja, ela já anuncia qual será o futuro. Tem algumas coisas que você olha assim e você fala, eu já sei onde vai dar isso. Não é assim? Você olha e você já sabe, né? Você vê já, né? Você consegue enxergar 10, 20 anos, você consegue ter uma ideia do que será aquele caminho. Ao longo das várias existências, nós também, e o plano espiritual muito mais do que nós, já sabem onde vão dar as nossas escolhas. Não pelos detalhes, mas pela trajetória. Pela trajetória. Nós construímos o que nós somos hoje. Não tem como fugir dessa responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, nós sabemos que é possível perdoar ao outro. E é possível, principalmente, perdoar-se a si próprio. Não devemos mergulhar no remorso e na culpa. Aquelas situações do passado que nós pensamos absolutamente insolúveis, elas de alguma forma reaparecerão novamente. As conjunções dos caminhos se farão de tal forma que seja possível estabelecer um recomeço. É possível fazer isso. Não há nada eterno. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Agora, é preciso recomeçar. A culpa, o remorso, por mais terríveis que eles sejam, ela só serve para uma coisa: se ela servir como um mote de ação para a renovação. Se nós conseguirmos usar aquilo como uma alavanca para a nossa reconstrução, é isso que o plano espiritual inspira a nós. Errou muito, errou ao excesso, cometeu terríveis erros. Por mais terríveis que eles sejam, eles são passíveis de serem consertados. Eles são fáceis de serem consertados? Não, não são fáceis de serem consertados, mas é possível consertá-los. Quando nós queremos nos transformar, é possível consertar os erros. Jesus prova isso na sua própria trajetória aqui. Quem Jesus escolheu para ser discípulo? Quem passou pela trajetória de Jesus? Eram os mais corretos? Eram os mais certinhos? Quem eram aqueles que passaram pela trajetória de Jesus? Maria Madalena seria apedrejada. Ela entende que cometeu muitos erros. Ela entende que manchou o seu amor como mulher, como ser humano. Ela própria está mergulhada em culpa. Outros também a culpam e querem apedrejá-la. Matar, vamos culpar, vamos apedrejar. Jesus, todos vocês conhecem essa passagem, silenciosamente ele observa. E quando ele coloca suas palavras, ele coloca com sabedoria. Não vai atirar a pedra, mestre. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos
pensaram um pouquinho, jogaram a pedra e foram embora. A mulher fica esperando. Talvez o mestre faça isso. Eles não te condenaram, tampouco eu o farei. Vai e não peques mais. Ele não disse, vai ser esmagada pela sua culpa, vai expiar. Ele não foi terrível com ela. Ele não foi um mestre, de alguma forma, disciplinador. O que ele fez? Ele usou a palavra dele com carinho e disse a ela, transforma-te, vai e não peques mais. Sabemos hoje que ela se transformou numa das pessoas mais próximas de Jesus e uma das pessoas que mais amavam Jesus. Pedro também é outro grande exemplo. Quem era Pedro? Pedro era muito diferente de Judas. Judas, ao contrário de Pedro, Judas era aquele todo certinho, moralista, absolutamente, comedido nas palavras. Era alguém que você olha e fala, nossa, queria ter um genro assim. Só que Judas, ele guardava os fantasmas dele para ele mesmo. Ele não enfrentava os seus próprios fantasmas, ele não olhava para os seus próprios erros, ele não tinha coragem de encarar as sombras que iam dentro dele. Ele podia fazer isso? Podia. Claro que ele podia, mas ele não fazia. Ele tinha dificuldade para encarar seus próprios erros. Ao contrário de Pedro. Pedro era um homem tempestuoso. Era um homem, de certa forma, violento. Não é? Tem um episódio onde ele desembanha a espada e corta a orelha de um servo dos que vinham prender Jesus. E aí Jesus, rapidamente, coloca a orelha no lugar e diz a Pedro, admoestando, mas de uma maneira amorosa, Pedro, embanha a tua espada. Não sabes que quem com ferro fere, com ferro será ferido? Embanha a tua espada, guarda isso. Eles andavam armados, Pedro andava armado. Ele não era um homem bonzinho, não. Ele era um homem tempestuoso, um homem, um homem aguerrido, um homem de força. Mas também, ao mesmo tempo, falava o que ele pensava. Era um homem apoplético, um homem que, mas ao mesmo tempo, Pedro tinha um caráter, um bom caráter. Pedro era um homem que tinha um coração bom. Ele era um homem capaz de olhar para os seus próprios erros. Ele não tinha medo de errar. Ele errava, mas ele dizia, não, mestre, eu morro contigo. Amas-me, Pedro, mais do que a este? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. 3 vezes Jesus perguntou, amas-me mais do que a este, Simão Pedro? Claro, Senhor, que te amo. Morreria por ti. Ah, Pedro, hoje mesmo 3 vezes me negarás. Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus não fala isso no sentido de admoestação, de disciplina severa. Jesus fala no sentido de ele reconhecia os erros daqueles que caminhavam com ele. Eram homens que erravam como nós. Estavam ali aprendendo com Jesus. Pedro se transformou num grande homem. Todos nós já ouvimos falar dele. Porque ele aprendeu as lições de amor com o mestre. Ele aprendeu a olhar para os próprios erros. Ele resolveu se transformar. De fato, ele morreu por Jesus. Muitos anos depois. Mas aí, ele já era um outro homem. Não era mais aquele discípulo que logo depois, não só ele, mas todos os outros, quando souberam da morte do mestre, fugiram. Cada um foi para um lado. A gente fica imaginando, os discípulos de Jesus eram perfeitos. Eles eram homens e mulheres como nós. Capazes de errar, cometer falhas terríveis, mas também capazes de olhar para dentro de si e se consertar. Então, é isso que nós gostaríamos de dizer hoje. E para finalizar, o Pai de amor, Ele nos ama apesar dos nossos erros. Ele não nos ama porque nós somos perfeitos, é porque nós erramos mesmo. Mas esse Pai, que é a imagem que Jesus veio nos trazer, essa essência, Ele é um Pai que quer estar perto de nós. A oração que Jesus nos ensinou, falando com o Pai, a oração mais curta e mais linda que existe
na história humana. É uma oração daquele que fala de coração aberto. Não que fala bonito no meio de algum lugar cheio de mármore, né? Não, sozinho no seu quarto, sem ninguém ver. Às vezes chorando, às vezes sorrindo. Quem é que sabe da vida de cada um? Cada um de nós é um universo. Todos nós somos absolutamente uns diferentes dos outros. E aí, quando a gente de coração faz isso, ninguém precisa ver, ninguém precisa saber. Pode ser em silêncio. Você está, às vezes, no metrô e você está com a cabeça baixa e você está orando. Ninguém sabe que você está orando. Você está no seu quarto e você imagina que você está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Esse Pai amoroso que nos descortinou a sua imagem através de Jesus, Ele nos fez entender que Ele é um Pai. Ele não é aquele Deus onipotente e tenebroso que faz com que nós tremamos porque somos pequenos diante da grandeza dEle. Não, Ele é um Deus que se aproximou de nós através da imagem do Cristo. É por isso que Jesus, esse é o papel de Jesus. Né? E aí Ele ensinou a imagem, quando nós oramos, de quem ora a um Pai amoroso. Nós oramos a um Pai. Quando você fala com um Pai amoroso, você fala sem se preocupar. Você desnuda o teu coração. Se você precisar chorar, você chora. Se você precisar sorrir, você sorri. Se você precisar abraçar, você abraça. Esse Pai é o que nós temos que trazer para nós. Ele se coloca desta maneira. Oração é quando é feita com coração. É por isso que Jesus nos ensinou exatamente isso. Ele diz: Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino, o reino que a gente aprende a construir dentro de nós. Seja feita a vossa vontade, porque a nossa vontade nem sempre é a vontade mais correta para os nossos próprios caminhos. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, o pão material, o pão que alimenta o nosso corpo, mas também o pão espiritual que alimenta o nosso espírito. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, os nossos erros. Não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair na culpa, no remorso, que não serve para nada. Mas esteja conosco até os fins dos dias. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem de esperança. É a mensagem que a gente veio trazer hoje para vocês. Muito obrigado, gente. Boa noite. Está funcionando. Sim, né? Tô falando aqui na boa? Agora eu já não sei mais. Então, queridos, aproveitar enquanto ele toma aguinha. O assunto é interessante, nossa vida mental. Ele discorreu coisas tão importantes para a nossa reflexão. Aqueles que quiserem participar, fazendo alguma pergunta sobre o tema, está aberto, querido. Simone. Lá vem pergunta boa. Mentira, eles fazem propaganda enganosa a meu respeito. Não, eu queria fazer duas colocações que terminam por ser assim, complementos e também uma pergunta. Você dá o exemplo do Malco, né? Aquele servo que Pedro corta a orelha. Ele se chamava Malco. Malco, isso. É bonita essa cena, porque Jesus ali traz dois ensinamentos das leis morais, né? Pedro era um zelote, era um grupo, né, judeu político, totalmente militarizado. Então ele trazia essa espada exatamente porque ele era bélico. Ele é todo bélico, ele é todo agressivo. Mas enfim, ali ele passa dois recados. Não devolva ao outro aquilo que você recebeu. Se foi ruim o que você recebeu, não devolva. E você que sabe mais, ele sabe menos. E se ele fez algo de errado, ele fez algo de errado à lei divina e não a você. Então o acerto dele é com a lei divina. E a figura de Pedro é uma figura que eu demorei muito a fazer as pazes. Assim, eu sempre fui uma pessoa muito, muito raivosa com ele. Mas Pedro é uma pessoa muito humana. Eu aprendi a vê-lo de uma maneira muito humana. Eu sempre gostei dele. Então, não, você é uma pessoa de luz, eu não sou muito. Imagina. Tá mas, bom, assim, vai nessa. Então, assim, Pedro, o que eu admiro nele, assim, essa luta interna.
Enquanto muitos, ao contrário de João tinha uma outra visão, né, uma outra percepção, uma outra presença. Mas também cometia muitos erros. Sim, mas ele tinha um entendimento da interpretação do fato do Cristo, ele ia além, ele ia na transcendência, né? Verdade. Pedro não. É. Mas enfim, Pedro era mais próximo de nós, eu acho. Eu acho que sim. Eu acho que ele traz um pouco dos nossos questionamentos, né? Tem cenas do Atos dos Apóstolos de Pedro que são brilhantes, essa luta interna de Pedro, né? Tem um episódio que você deve conhecer, se as pessoas não conhecem, devem ler o Atos dos Apóstolos, que aparece um centurião pedindo a Pedro que cure o servo. E ele fala, não, você é um centurião romano, eu não vou. Não vou curar. Não vou curar. É. E Jesus aparece para ele, Pedro, como assim? Né? Vai lá e cura. E ele ainda briga com Jesus. Esquece o zelote, Não, Pedro, ele ainda briga com Jesus, não vou não, ele não é judeu, olha. Não é judeu, ele é soldado romano, eu não vou ajudar não. Mas ele passa por todo um processo reflexivo e eu acho que é isso que nós somos chamados a vivenciar, porque Deus não espera a perfeição de ninguém, mas espera que a gente se esforce ao máximo para ser melhor, né? E isso só dá diante disso que você colocou, de a gente olhar para dentro, verificar pensamentos. Foi longa a minha colocação. Não, nossa, muito bom. Eu não vou nem colocar mais nada, porque ela colocou tudo, né? Obrigado. Mas assim... Fez uma nova palestra, pequena, rápida. Ela veio aqui fazer junto comigo. Não, imagina. Mas, muito bom, gostei muito. Mas é verdade, esse lado humano me interessa muito. Quando a gente fala do Pedro, de João, de Maria Madalena, nós falamos de pessoas como nós. Pessoas que cometem erros, porque a gente tem aquela coisa de olhar os discípulos e aqueles que de alguma forma são citados nos textos bíblicos como alguém que transcende a humanidade, né? Que são acima de nós. Eles são humanos como nós, eles erram como nós, eles choram, eles sentem falta de coisas materiais, eles não compreendem num primeiro momento, demoram para compreender. E eu sempre gostei de Pedro justamente porque ele é mais visível. Eu acho que é mais fácil de verificar a maneira como ele vê o mundo, como ele é mais espontâneo, ao contrário, por exemplo, de Judas. E nós sabemos exatamente o que aconteceu com Judas. Ele tinha maior dificuldade. Eu acho que em Pedro, por exemplo, a humildade de Pedro é mais latente. Aquela humildade que faz com que as pessoas se coloquem, mesmo que seja de uma maneira tola, de uma maneira meio parva, mas aí você fala, poxa, mas será que ele não tem razão, mesmo dessa maneira tosca, como dizem os jovens, né? Mas isso é muito tosco. Sim, Pedro se colocava às vezes de uma maneira tosca, mas de uma maneira muito humana. Ele conseguia olhar para dentro dele mesmo, e depois ele cresceu, né? Judas, ao contrário, naquele momento, não que ele não tenha tido outras chances, mas naquele momento, ele manteve o seu orgulho, ele não foi capaz de olhar para os seus próprios erros. Ele não conseguiu naquele momento fazer isso. E aí, o final dele, o remorso, a culpa, acabou levando ele à morte. Pelo menos à morte física, né? Levou ele à morte física. Mas é isso. Vou dar tempo para mais uma pergunta. Aí eu vou pedir objetividade na pergunta e objetividade na resposta. Alguém quer fazer uma nova pergunta? Tá certo. Vou pegar no pé do expositor para responder mais. Não? Alguém quer fazer uma pergunta? Um momentinho. Ou uma colocação, por favor. Alguém? As pessoas ficam tímidas. Dá o microfone que aí elas... Veio uma pergunta, para variar, do nosso Lourenço, querido, lá longeão de São Luís do Maranhão, com a Maria Léa. Puxa vida, pertinho, hein? Ele diz assim, Gessé, boa noite, abraço a todos os presentes. Ele já faz outra palestrinha, que você é objetivo. Para dizer para você... Boa noite, Lourenço. Vai concordar com ele, nós também. Você concorda a uma necessidade constante da renovação do bem, orando e vigiando, trabalhando e servindo, aprendendo e amando, para que a nossa vida mental se ilumine e se aperfeiçoe, se realmente desejamos a companhia dos bons, dos sábios, através do intercâmbio mental? Não sei o que você pode colocar mais além disso. É claro que essa renovação, ela é necessária. O fato de nós sabermos que nós sempre teremos outras chances, não quer dizer que nós vamos o tempo inteiro ficar empurrando, né? Porque tem alguns espíritos que se apoiam nisso. Eu vou ter outras chances, então vou levando, né? Gente, é exatamente o contrário, a hora é agora. Se nós já temos consciência de que é necessário modificar algumas coisas, modifiquemos já. Porque o futuro, ele será feito pelas nossas ações de hoje.
As dificuldades que nós teremos adiante, né, seja nessa vida mesmo ou em outras, são dificuldades que nós construímos agora. Então, por que construir a dificuldade agora? Vamos nos renovar, manter vigilante o nosso pensamento, a nossa maneira de agir, respeitar as pessoas que estão ao nosso redor, saber que todos os vínculos ligados a nós, eles trazem responsabilidade, e que essa responsabilidade, de alguma maneira, ela precisa de uma resposta, né? Não é aquela responsabilidade que vai nos travar, mas aquela que vai fazer com que nós demos as mãos uns aos outros. Família, filhos, pais, maridos e esposas, não é? Na própria sociedade, as nossas responsabilidades, nós temos responsabilidades, não podemos dizer, olha, não tenho nada a ver com isso, pago os meus impostos, não quero saber de nada. Isso não casa com a mensagem do Evangelho, né? Essa transformação, ela deve começar ao nosso redor, né? Nas pequenas coisas e depois nas maiores. Então, primeiro passo, transformar-se, para depois ajudar a transformar o mundo, as coisas que estão ao nosso redor. Então, eu acho que o momento é agora. Ok, muito obrigado. Obrigado pela pergunta, Lourenço. Obrigado você, querido. O GC fica mais um pouco aqui após o término da palestra. Obrigado, gente. Boa noite. E aqueles que quiserem vir conversar, obrigado você, meu querido. Aqueles que quiserem vir conversar com ele, fazer algum questionamento sobre qualquer coisa, aí ele vai estar à disposição. É isso, querido? Um minutinho só, por favor. Ela vai responder uma coisa para uma moça. É que a moça passou uma pergunta, ela perguntou alguma coisa. É a Dione Gomes Pereira. Então, ela não deixou e-mail, então eu queria pedir para que ela venha conhecer a nossa casa. E a Cristiane perguntou se nós temos psicografia. Nós não temos, viu, Cristiane? Mas venha conhecer a casa, que de repente ela encontra o que ela precisa. Feito o convite, legal, que nós vamos guardar. Esperamos que elas possam estar aqui conosco. Fazer duas colocações só bem rápido. Eu falei de objetividade e não foi muito objetivo, não. Eu comi 5 minutos seu, pelo menos, viu? Me perdoa. Fazendo uma abertura. Sempre levo bronca da chefe. Duas exposições, duas colocações de André Luiz, que eu acho super importante. Ele nos diz, primeiro, somos arquitetos e construtores dos nossos destinos, né? Isso é para a gente refletir a respeito um pouco daquilo que o Gessé falou para a gente, né? E a outra passou, quando eu lembrar novamente, eu falo para vocês. Vou desligar. Vou tentar ser objetivo. Queridos, é o momento da nossa introspecção. Nós vamos participar agora com a espiritualidade superior. Eles pedem a nossa colaboração nesse instante, nessas doações que cada um de nós vai se esforçar com certeza para fazer. Então nós cerramos de novo os nossos olhinhos, pelos mesmos motivos, e nos voltamos para dentro de nós nesse instante. E pedimos ao Pai, que nos conhece, porque nos habita, que nós possamos dar aquilo que nós temos de melhor nesse instante, unindo os nossos melhores sentimentos e intenções aos dos nossos irmãos da espiritualidade superior, que aqui se encontram, que possam receber nesse instante, através dessas nossas vibrações, a nossa melhor energia de amor. São tantos necessitados, são tantos lugares, são tantas as lembranças, a intuição que nos chegam, que o tempo realmente é escasso. Mas nós vamos ser objetivos, queridos. Elevemos o nosso pensamento nesse instante em vibrações de amor, pensando nas criaturas que se encontram aí pelas ruas. E nós encontramos tantos. Às vezes a gente pensa na Etiópia, nos países da África, do Haiti, e de pessoas tão distantes, em tantos lugares. Mas basta percorrer nossas ruas aqui perto e a gente vê irmãozinhos nossos jogados nas calçadas, sem alimento, desrespeitados, sem a oportunidade, e tão perto de nós, e são tantos, tantos. Senhor, que a bondade do seu amor possa fortalecer os corações das pessoas de bem, que já têm coragem de arregaçar as mangas e sem medo oferecer a sua ajuda, através da comida, do sorriso, do abraço, do carinho, do respeito,
que as pessoas responsáveis do bem, em todos os lugares, possam ter ações positivas em favor dessas criaturas. E de nós, nesse instante, as nossas vibrações, para que essas pessoas sejam envolvidas e tenham coragem de chegar a eles e ajudá-los em suas necessidades. Que eles sejam amparados, Senhor, através do seu amor, com a presença da espiritualidade, levando essas pessoas e levando um pouco de alegria, de paz, de respeito a esses nossos irmãos, que são muitos e que não reencarnaram com certeza para virarem mendigos, para virarem réprobos da sociedade, para viverem esta vida tão infeliz que muitos deles vivenciam. Se eles estão colhendo aquilo que plantaram, os mais fortes estão aqui para ajudar os mais fracos. Sejamos estes, sempre que as oportunidades nos permitir, vibremos por eles. Nesse instante é o momento que nós muitas vezes estamos aqui, é o motivo de nós estarmos aqui. É um parente difícil, é um amigo, alguém doente, alguém que nós conhecemos. Porque lá na sala de passes nós vamos receber para nós primeiro. E depois as vibrações à distância nós estaremos conectando com outras pessoas que não puderam estar aqui. Mas nesse momento é o nosso momento. E é o momento de nós nos conectarmos com essas pessoas, se nós as temos em nosso campo mental. É o momento das vibrações, é agora para elas. Estão em nosso lar, estão em algum lugar. É o momento da reconciliação, da vibração, do carinho. E de dizer mentalmente e levar até eles as nossas vibrações, que lá os espíritos do bem estarão conosco. Porque estamos estabelecendo uma ponte para que eles possam chegar seguramente. Devemos vibrar por essas pessoas que nós muitas vezes amamos e outras vezes nós estamos com dificuldade aprendendo a amar e que não estão em nossos caminhos por acaso. São pessoas, aquelas que o nosso irmão citou, que Jesus nos disse, eles estão conosco para que nós nos aprendamos a caminhar juntos e a nos reconciliar na jornada. Vamos vibrar por eles, dizendo em pensamento e abraçando-os. Eu te amo, eu quero o teu bem, me perdoa por aquilo que eu ainda não consigo fazer e me ajuda a aprender a te amar como você é. Vamos vibrar por eles. De volta à nossa casa, nós percebemos o envolvimento da espiritualidade. Hoje é um dia como todos os dias são especiais na nossa casa, mas aqui nós temos uma galeria imensa, onde são trazidos irmãos para receber o nosso tratamento, porque é um dia que a espiritualidade nos pediu para dedicarmos aos químicos dependentes, que fazem tratamento na espiritualidade. Alguns são trazidos nos nossos trabalhos espirituais, mas uma parte significativa é trazida em cadeiras de rodas, em macas, e quem tem olhos de ver pode enxergá-los aí em cima. Eles estão aqui não para que ponhamos o dedo em suas feridas, mas que nós vibremos por eles. E muitas vezes, essas energias de amor que saem de nós servem para a reconstrução de alguns corpos perispirituais danificados pela droga, com a qual eles retornaram para o plano espiritual. E eles estão aqui para receber o nosso amor, o nosso perdão. Quizá alguns deles são conhecidos nossos. Estão aqui, queridos. Vamos vibrar por eles, abraçá-los nesse instante. Que eles possam sentir o nosso amor ao receber essas vibrações. E para encerrar, nós percebemos que essa luz cintilante que desce sobre nós é bênção de Deus. Aqui estamos, Pai. Também necessitados e muito do Teu amor. Ilumina-nos na Sua luz bendita. Dá-nos a força para que nós possamos superar as dificuldades, as diferenças, as inferioridades que ainda portamos em nós. E obrigado, Pai querido, por termos olhos de ver, porque enxergamos, caminhamos, temos saúde, temos a vida, o trabalho, a família. Dá-nos forças para que nós possamos evoluir na nossa caminhada e fazermos o melhor por nosso progresso, nunca deixando de ver que faz parte do nosso progresso, principalmente, o amor ao nosso semelhante. Obrigado, Senhor, por esta noite bendita. Abençoa-nos e aos nossos lares. Que a bondade do seu amor permaneça conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Reabrimos nossos olhinhos, retornamos a essa sala, permaneçamos em silêncio, que vocês serão chamados para a continuidade das tarefas nos passes. Posso pedir mais uma vez, com muito carinho para cada um de vocês, permaneçam em silêncio. Nós estamos em trabalho.
Aquela sala lá dentro de Passes é uma pequena UTI que se faz como se fez aqui nesta sala na noite de hoje para algumas pessoas. Portanto, vamos respeitar com o silêncio da nossa prece a nossa introspecção, porque os trabalhos continuam. Uma semana de muita paz a todos, muita força, e que possamos estar aqui na próxima semana para a continuidade do nosso aprendizado. Fiquem com Deus, queridos.